Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, gratidão imensa por ter sempre vocês junto comigo. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam, obrigado pela generosidade de todos vocês, eu não tenho palavras para agradecer. Eu, minha família, muito obrigado mesmo. E eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, independente do dia, a hora e o lugar, estão sempre aí sacrificando um pouquinho do tempo de vocês para estar junto com a gente aqui nos canais. Bom, meus amigos, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante, já ressaltando que eu devo ficar alguns dias sem gravar, tá? Possivelmente este é o último vídeo antes da minha pausa de gravação, aí depois vai demorar um pouquinho aí, uns 10 dias para me voltar a ter algum conteúdo no canal, tá bom? E nisso dá tempo de vocês reverem os vídeos que vocês não viram ainda, de vocês colocarem em dia, tá bom? E aí depois a gente volta na continuação da série Guerras em Antares. E como eu disse para vocês, eu estou trabalhando na energia de Orion. Eu fechei com Orion para fazer a energia de Orion totalmente até o final do ano, né? Então, eu já havia dito para vocês que eu estava trabalhando único e exclusivamente com a energia oriana, na qual é a minha energia, né, natal, de casa. E estou pensando para aproveitar toda essa força e esse pulsar energético, talvez aproveitando, embalando na energia de Orion, depois da série Guerras em Antares, antes ainda do fechamento do ano, de terminar o ano, aproveitar e fazer a série sobre Miguel, o arcanjo, Michael. Então eu estou realmente crescendo, esse pensamento dentro de mim está gerando essa energia, essa possibilidade. Talvez eu faça, depois de Guerras Antarianas, para aproveitar toda a explosão oriana, a série Miguel. Isso aí é apenas um sentimento, tá bom? Hoje eu coloquei no meu Facebook, se você dos Chamados a Despertar, ou do Marcelo Marins Consciência Cósmica, não me acompanha no Facebook, vai lá, digita no Facebook Marcelo Marins, e aí você vai lá no botão e aperta o botão seguir, e vai ser um grande prazer ter você lá acompanhando as publicações. Sempre estou interagindo, colocando textos, colocando algumas coisas que, infelizmente, por matéria de restrição, o YouTube é muito restrito, e o Facebook é um pouco mais maleável, então algumas coisas eu jogo no Facebook, porque no YouTube eles não permitem, é totalmente restrito, tá bom? E eu fiz um vídeo, né, muito interessante. Os meus meninos, eles, né, hoje iniciou aquela série Disney, canal Disney Plus, né? E os meninos já cansados do Netflix, pai, pode cancelar o Netflix e faz para nós o Disney Plus. É até mais barato do que o Netflix. E aí assinei para eles o canal Disney Plus e cancelei o Netflix, né? E aí eu fui dar uma analisada no Disney Plus, que é violento, né? Tem todo ali, toda a estrutura, todos as grandes produções de grandes estúdios que a Disney comprou, né? E tinha a série de um astrônomo americano, Cosmos, né? Cosmos, chama Cosmos, New alguma coisa. Só fala baboseira, muita baboseira, mas em matéria de edição, vídeos, não tem, Disney, padrão Disney não tem comparação, né? Não tem comparação. E tem muita coisa legal, muita coisa bacana mesmo em matéria de imagens. Eles colocam muitas verdades ali, eles reproduzem algumas imagens que eu posso dizer para vocês que são mais verdadeiras e reais do que a do telescópio Hubble e da NASA, tá?
Então algumas coisas são muito reais ali. É como se eles colocassem aquele famoso teste que eu digo para vocês, aquele teste de lucidez que eles sempre fazem para ver o quão essa humanidade está acordando, está despertando, né? Então é bem interessante tudo isso. E aí o que acontece? Eu coloquei e comecei a ver ali um pedacinho daqui, pula, vai para o outro lado, pula, vai para o outro lado, e achei uma cena do episódio, não sei de qual temporada, que no caso é exatamente os mundos draconianos de Orion. Impressionante. Porque desde que eu comecei o trabalho em 2016, os chamados a despertar, e usava a identidade de Akaro Draconiano, eu sempre falei dos mundos draconianos de Orion, né? Mundos escuros, meio penumbras, céu avermelhado, todo vermelho, nuvens. Eu fiz um vídeo uma vez, né? Eu me lembro que eu estava fazendo, era umas 11h30, meia-noite, e eu estava falando sobre o lugar de onde eu venho, como ele é, a saudade que causa, né? Contei que não tinha sol, estrelas, e que nuvens, clarões, claridões sempre estavam ali iluminando tudo da maneira característica daquele lugar. Então foi um bate-papo, foi um desabafo, né? E eu fiz, né, aquele vídeo aquela vez. E aí o que acontece? Eu estava analisando e eu vi algo muito interessante. Eu falei, puxa, eu nunca até hoje eu vi com a minha consciência nenhuma foto, imagem ou vídeos que fossem tão assim lúcidos ou muito iguais, parecidos com Orion. Como se você estivesse em um planeta em Orion, e um dos planetas, né? Orion é muito maior do que a astronomia diz, que a astronomia diz, a astronomia ela oculta a verdade. Então essas constelações são imensamente muito maiores e gigantescas em relação do que eles fazem. Eles minimizam as constelações aí, colocando elas em 10% do que realmente elas são em tamanho. Então Orion é muito grande, existem muitos planetas, coisas que eu vou dizer para vocês que nem a humanidade aqui consegue entender. E algumas coisas que parecem ser estrelas não são estrelas. Existem muitos mistérios além do que a ciência nunca vai mostrar para vocês, porque ela é feita para confundir você, para pregar mentiras para você, para que você nunca descubra a verdade. Eu sempre falo isso constantemente nos meus vídeos, né? E aí o que acontece? Aí muita gente até falou, pô, então eu vou assinar Disney Plus para mim assistir a série Cosmos. Gente, é só porcaria. É só baboseira, é só falando pelo cotovelo. Só tem algumas imagens que é legal, tá? Agora se você for tipo outras coisas, fica a seu critério. Mas se for só para ver isso, lá vocês não vão ver nada demais. Mas é interessante. Vi essa imagem e aí eu consegui pegar ali, gravei um pedacinho e joguei no meu Facebook, e ainda eu coloquei, né, uma das músicas ou canções ou sons que são usados em Orion pelos Dracos, pelos Elohims. E o muito interessante que eu vejo, deixa eu explicar um pouquinho para vocês sobre Orion, né? Orion, nós temos regiões em Orion. Temos os reinos, planetas reinos, temos planetas, né? Os planetas mais importantes depois dos reinos, e depois nós temos os planetas que eu vou chamar de planetas comuns, que são temos os planetas regentes, temos os reinos, vamos analisar agora, vamos fechar Orion. Temos a parte dos deuses orianos, que ainda não é ainda a hora de revelar para vocês quem são os deuses de Orion, os que criaram os draconianos de Orion, que criaram os draconianos de Orion, não que criaram os dracos no universo. Os draconianos de Orion foram criados, os Elohims, por esses deuses. Então nós temos os deuses que habitam numa esfera dimensional, energética, na qual somente seres privilegiadíssimos, como os Elohims,
conseguem ter acesso aos deuses de Órion. Então, somente os Elohims conseguem ter acesso aos deuses de Órion, lá na região privilegiada dos deuses de Órion, ou reis, rainhas, chanceleres, ou seres de importância convidados por algum Elohim, tendo alguma necessidade específica ou algum grau de instrução, na qual os Elohims levam eles apenas para eles verem, apenas para eles, como eu posso dizer, observarem esses deuses. Mas nem os deuses falam com nenhum ser sem seus Elohims. Somente Elohims conseguem ter acesso de comunicação com os deuses orianos. E aí temos os Elohims e temos os draconianos. E os Elohims é uma espécie que está aos deuses orianos. Temos os Elohims, temos os reis e rainhas que comandam e coordenam Órion, e temos os planetas regentes, e depois dos planetas regentes nós temos uma vasta e gigantesca ordem de planetas que eu vou chamar de planetas comuns. E nesses planetas comuns residem draconianos, como por exemplo o Akar, o general draconiano. Os arcanjos vivem na esfera dos Elohims, pois eles são guardas imperiais dos Elohims. Então eles sempre estão junto aos Elohims, porque na realidade os arcanjos passam de guardas segurança particular dos Elohims, tá bom? Então nós temos os planetas comuns, como por exemplo do general Akar, que são planetas que eu chamo de planetas onde são planetas que são crias, né? Eles estão ali cumprindo um papel. Temos os planetas comuns dos draconianos e os planetas comuns dos reptilianos. Nem todos os planetas dos draconianos, planetas comuns e planetas de reptilianos, têm o céu avermelhado. Conseguem ter o céu avermelhado e escuro. Não. Vão gravando. Nem todos os planetas, não é todos, isso não é uma unanimidade, de planetas draconianos possuem o céu escuro, penumbra anoitecida ou com o céu bem avermelhado, não. Tem planetas reptilianos e tem planetas draconianos, que são planetas comuns, que não fazem parte da soberania, não fazem parte, para vocês terem uma ideia, dos planetas de regência ou das áreas mais exclusivas de Órion. Então, esses planetas, eles têm outros tipos de céus, como até o céu escuro, com nuances coloridas. Mas esse de tom avermelhado e escurecido de noite é das áreas mais, digamos, exclusivas, que é das áreas de regência e realeza, como, por exemplo, Caron. Caron está nessa área escurecida. Caron, Colob e tantos outros planetas estão nessa área. Os planetas reinos estão nessa área, que seria uma área totalmente protegida e guardada por uma espécie de nuvem ou neblina vermelha escura, na qual é como se essa região privilegiada ela fosse circundada por uma neblina ou por uma névoa. Então, os deuses orianos estão numa frequência, numa parte inalcançada pelos próprios draconianos. Somente os Elohims conseguem ir até eles. É como acontece com os primordiais do universo, que tem uma zona exclusiva, estão ali para chegar ali, meus amigos. É só, como dizer, a casta alta do universo. Então temos os deuses orianos, que eu ainda vou revelar para vocês quem são os deuses orianos, que criaram os Elohims, fizeram os Elohims os seus filhos. Aí, bom, tem essa parte que é inalcançada por qualquer draco reptiliano, é inalcançado. Aí nós temos a parte, lá em Órion, a parte dos Elohims, que são os planetas cristais,
porque Elohim só vive em planeta cristal. Os Elohims não vivem em planetas normais, são cristais. Temos os planetas reinos também, porque é muito ordenado, é muito distribuído, com muita organização Orion. É uma parte extremamente evoluída da galáxia da Via Láctea. E nós temos os planetas regentes, que servem aos Elohim, servem aos reinos, que são, por exemplo, Kolob, que são Caron e todos os outros que eu já citei. E aí nós saímos dessa zona, essa faixa de névoa, e nós saímos por um espaço mais aberto, um espaço mais, digamos, exposto. E aí nós temos incontáveis planetas, mundos draconianos, das mais diferenciadas cores, aspectos e uma vastidão de planetas reptilianos. Esses seres que habitam na faixa externa do que eu vou chamar da grande nebulosa. Nebulosa seria uma nuvem ou um escudo de energia, onde lá dentro daquele escudo, né, ali tudo fechado, parece uma nuvem de tempestade mais vermelha escura, com nuances diferentes. Lá dentro estão os planetas regentes, estão os Elohims, estão os reis e rainhas com seus mundos, e lá, somente de lá dá acesso aos Elohims entrarem em comunicação com os deuses orianos. Então, quem está fora dessa, vamos chamar dessa nebulosa, dessa nuvem, já é outra característica de planetas, são dracos e reptilianos, cada um com seus planetas, como o do Akar, o draconiano, mas não estão na área exclusiva de Orion, para vocês entenderem como que funciona toda a Orion. E ali nós temos os draconianos, nós temos os reptilianos, mas na zona exclusiva, eles são, de uma certa forma, muito, digamos, sacerdotais, são muito ritualísticos, enquanto os externos, eles não são tão ritualísticos, são muito ritualísticos, mas não são ao extremo absoluto que são os daquela nebulosa. Então, da nebulosa lá dentro, esses são ritualísticos demais, demais mesmo, mas o grau de vibração deles é tipo assim, é inalcançável. Quem está fora da nebulosa tem uma grande vibração, mas quem está dentro, ela é pulverizadora. É um outro nível de energia, outro nível de frequência e vibração cósmica. E lá dentro da nebulosa, dentro daquela nuvem gigantesca, lá se encontram os planetas cristais. E os planetas cristais, eles são como... a pulsação deles é tão forte, é como explosões cósmicas. É como se a pulsação de frequência dos planetas cristais fossem explosões galácticas. É como se você estivesse ouvindo estrondos. Quem está lá dentro ouve estrondos. Então, o que são esses estrondos? É a pulsação, é a energia, a frequência poderosa dos planetas dos Elohims. São tão energéticos, são tão poderosos, que são como explosões galácticas. Inofensivas, é claro, a qualquer planeta ou região de Orion. É como se, por exemplo, você já ouviu, quando você começa a ouvir, você chega perto de um fio de alta tensão. Aí tá só... ele está reverberando a energia dele. É ou não é? Tem um fio de alta tensão. Se uma pessoa chegar perto daquelas torres e tiver muito silêncio, você vai escutar assim, ó. Você escuta, reverbera o som da energia da afiação. A energia está fazendo barulho. Então, essas explosões, esses estrondos, é a mesma característica. São os planetas cristais explodindo em energia. Então, é a energia deles.
Aquilo ali são os planetas cristais dos Elohims, tá? É a energia. É ali que começa a expandir a energia e dentro dessa região é que se produzem as estrelas, produzem muitos sóis, produzem também o cristal que é levado para longe para germinar, criar estrelas e sistemas solares com planetas. Então é nessas regiões dentro da nebulosa que se fabrica os sistemas solares, os sóis, as estrelas. Então, para vocês verem que região poderosa, gigantesco dentro dessa região. Tá bom? Os draconianos e reptilianos externos à região da nebulosa, eles têm algumas características um pouco diferentes. Por exemplo, eles têm os rituais de adoração deles é um pouco diferentes dos que estão dentro da nebulosa. Os da nebulosa, eles são extremamente sacerdotais. Sacerdotais. E os que estão externos, eles são mundos, planetas, dracos, reptilianos, um tanto quanto mais, digamos, plebeus. Eles são mais simplórios. Eles não carregam tanta pompa. Eles estão ali para coexistir, para expandir Orion. Eles são o quê? Eles são uma continuidade de Orion, ou seja, né, Orion cresce, mas eles não são ali, digamos, os essenciais de Orion. Eles são um fruto do que Orion cria. Mas o que está dentro da nebulosa são o que? Os responsáveis pela criação. Então a criação em Orion, ela o quê? Ela é exclusiva dentro da nebulosa. O externo da nebulosa, se você me entende, é simplesmente o fruto da criação de Orion. Então é a expansão e crescimento de Orion. Então são duas, digamos, mentalidades ou duas missões diferentes umas das outras. O que estão dentro da nebulosa tem uma característica, uma missão, aqueles dracos e reptilianos, draconianos. É que eu confundi. Os dracos e reptilianos externos à nebulosa têm uma outra função. Então vocês vão ver que existe uma área celestializada, celestial, né? Uma área sacerdotal, uma área muito energizada, energética. Existe uma externa que é apenas o fluxo de existência, onde eles são simplesmente o reflexo da criação de Orion. As características mudam entre esses dois padrões existenciais. Os dracos e reptilianos externos à nebulosa, eles são muito simplórios. São muito simplórios, os reptilianos também são muito simplórios, mas os que estão dentro da nebulosa, eles são extremamente ritualísticos e de cultos. Por exemplo, eu coloquei no meu Facebook, eu vou copiar, vou ler o texto para vocês, o seguinte. Eu coloquei assim, ó. Orion, você sempre esteve e estará dentro de meu coração. Meus filhos, eu coloquei no meu Facebook, meus filhos me pediram para cancelar a Netflix e assinar o Disney Plus, então eu fiz. Assinei para eles e dei uma olhada para ver o que tem. E analisando uma série chamada Cosmos, em um dos episódios, algo mexeu demais comigo. Pois sempre, desde o começo dos Chamados a Despertar, eu sempre falei do meu planeta draconiano e naquela época eu usava a identidade de Akaro draconiano. Mas os mundos dracos possuem um céu avermelhado e ambiente noturno que cansei de falar. Cansei de falar sobre isso desde 2016. Amo meu planeta. Nunca vi até hoje alguma imagem ou vídeo que me trouxesse tão nitidamente a Orion e os planetas draconianos de forma tão lúcida e perfeita quanto essa que vi. Lembram até do relato do Michael, do céu vermelho e o ataque dos Antarianos? Foi mais ou menos isso que ele viu. Sabem, sinto tanta falta de Orion, tenho lembranças muito lúcidas e vivas do meu planeta e do que fazia lá. Lembro de quando todos os planetas regentes
como Colobe, Caron e todos os planetas regentes, todos parados em suas atividades, todos parados em suas atividades, e todos os Dracos de todos os planetas enfileirados com suas cabeças ajoelhando para o espaço, e todos os Dracos ajoelhados, acompanhados também pelos seus reis e rainhas, e todos ajoelhados em sinal de respeito e submissão, e todos os planetas formando um coral em perfeita sincronia que expandia seus cantos por toda Orion. Todos os planetas Dracos e reptilianos externos. A área regente é a da nebulosa. Todos os Dracos e reptilianos externos, a área regente, podiam ouvir os cantos, e todos se sentiam honrados por poder presenciar tal acontecimento, e todos também se ajoelhavam para ouvir os cantos dos Dracos em todos os planetas regentes de Orion. Todos os habitantes do planetas regentes adorando e venerando a todos os Elohims, que se ajoelhavam também e ofereciam a honra e glória aos deuses criadores de Orion. Nossa, meu coração até aperta de saudades. Essa adoração durava ciclos de tempos. E vendo isso, despertou uma explosão de energia dentro de mim. E pude sentir Orion pulsando de forma majestosa dentro de mim novamente. E isso é Orion e seus draconianos e seus mundos draconianos. Vou fazer um vídeo sobre isso hoje, é o que eu estou fazendo. Lembram das guerras em Antares, eu dizer para vocês que Orion possui uma honra. Eles possuem uma liberdade, possuem uma honra que é dada a pouquíssimas raças no universo. Esta honra, ela é dada pelos primordiais, aqueles que criaram toda a vida no universo. Os primordiais vieram do sexto universo, eu já falei sobre isso para vocês. E os primordiais, eles concederam, o nariz está até entupindo, eles concederam, os primordiais, aos deuses orianos a honra e o privilégio de ter a criação dentro do universo, coisa que, por exemplo, os antarianos não possuem, sírios não possuem. São raríssimas raças que possuem o privilégio de ter criações, criar vida dentro do que? Do universo. Por isso existiu a guerra em Antares, e nós vamos fazer ela e terminar ela, tá bom? Então, o que acontece? Então, os primordiais do universo, aqueles que vieram do sexto universo, conceberam aos deuses orianos o privilégio e a honra de expandir a criação do universo. E Orion assim o faz, através dos seus Elohims, através dos seus reis e seus planetas, né, regentes, que eu já falei, que mantém toda a ordem e estrutura. Tranquilo. Até então, vocês vão entender que essa região da nebulosa, ela é uma área de muita responsabilidade, uma área de extremo privilégio e também responsabilidade, ao ponto que na guerra de Antares, né, em Antares, os próprios deuses orianos ameaçaram desmanchar, desfazer o quê? Desfazer toda Orion. Porque se, por exemplo, aquela semente da vida que foi levado, né, que eu expliquei na Guerra de Antares, que foi capturado, se aquilo ali mantesse nas mãos daqueles que não eram os portadores e tinham autoridade para possuir aquele tipo, digamos, de material, então os deuses em Orion, eles iriam destruir toda Orion. E eu estou falando da classe dos deuses que criaram toda Orion, constituída dos Elohims, os reis e todos os planetas regentes. Então, por isso, a guerra em Antares está dando esse procedimento de entendimento para vocês. E aí, o que acontece? Então, a região que eu chamei da nebulosa, que é aquela área nébula de névoa, uma área digamos, de uma grande nuvem, a região da nebulosa é uma região à parte de Orion. É a região que trabalha única e exclusivamente para a criação, na qual foi dado este privilégio pelos seres, os deuses, né, de Orion,
que receberam anteriormente dos primordiais do universo. Pois bem, então eles fazem esse trabalho, tá? Só que lá dentro da nebulosa a coisa é muito sacerdotal. Eles são muito sacerdotais. Por quê? Lá eles são tão honrados porque os dracos e reptilianos, mas mais os dracos ainda, têm um código de honra, digamos que eu posso dizer para vocês, imaculado. Os draconianos possuem um código de honra imaculado, que não desvia, a coisa ali é reta e não tem curva. E aí o que acontece? Eles se sentem tão privilegiados, tão honrados em ter uma glória dessa no universo, que eles agradecem aos deuses, conforme a escala hierárquica, os planetas regentes salvam e louvam aos Elohims, que salvam e louvam aos deuses orianos. Porque os deuses orianos deram a criação, o dom, o privilégio, o status da criação no universo. Então eles têm uma característica muito diferente dos dracos e reptilianos que estão fora da nebulosa. Quais são as características deles? Eles são muito sacras. Eles amam o que nós conhecemos aqui por corais sacras, hinos sacras. Fora da nebulosa, principalmente nos meios reptilianos, usa-se muito o que nós conhecemos como tambores. Eles usam muito culto com tambores, mas fica muito regionalizado. Orion deixa eles, digamos, explorarem as descobertas deles, os dracos e os reptilianos externos. Então, os dracos e reptilianos externos à nebulosa, eles têm um comportamento que vamos chamar de cultural, de cultura diferente. Eles já usam muito rituais de tambores mesmos. Eles já são mais de uma característica primitiva em relação aos que estão dentro da nebulosa. Eles são mais primitivos ou atrasados. Mas não que eles são atrasados. Eles, em comparação aos da nebulosa, são atrasados. Então, eles é uma coisa um pouco mais primitiva, tribal, externamente falando. Tribal. Os que se encontram dentro da nebulosa são de corais. Eles fazem cultos de corais. Os draconianos, eles louvam, eles externam, colocam para fora em cânticos externos aos Elohims e aos deuses de Orion. Então seria mais ou menos uma classe, esses draconianos, eles seriam uma classe, digamos, um tanto quanto mais... Seria uma coisa mais formalizada, uma coisa mais, digamos, de uma cultura um pouco mais refinada, energeticamente. Porque, por exemplo, faz um batuque para um Elohim para você ver se ele não te destrói. Tanto que aqui os batuques mais a gente tem nessas religiões de cunho mais africano, candomblé, quimbanda, umbanda. Se você fizer um troço desse para Jeová, ele te regaça, ele te amaldiçoa pro resto da vida. Porque na realidade isso é um insulto para Jeová, para um Elohim ou para os dracos regentes. Se você bater um tambor para um Elohim, bater um tambor para um arcanjo, ou bater um tambor para, por exemplo, para um ser regente dracônico, ele vai te amaldiçoar. Ele só não corta a sua cabeça porque ele vai primeiro fazer você sofrer demais. Ele vai te amaldiçoar, literalmente. Porque é uma blasfêmia, é um insulto a eles.
É um insulto a eles. Você está insultando eles. Meus amigos, tem tambor, bateria, seja o que for, tem tambor, nenhum Elohim vai aprovar esse tipo de adoração. Os fora da nebulosa, é o estilo mais ou menos deles. Então isso aí é tranquilo. Reptilianos, eles são diferentes. Você pode usar as batucadas lá, que isso aí faz parte deles. Mas na classe dos Elohims, na classe regência, se você bater algo, eles ficam furiosos, porque isso é uma blasfêmia com todos eles. Elohims, arcanjos, draconianos de planetas regentes, lá em Orion. Então, onde eu falo para vocês, né? Então vocês vão ver, mais batucada é uma coisa primitiva, é uma coisa ancestral, primitiva, primata. Isso é primata. Mas lá dentro eles já são muito ritualísticos. Então eles gostam dos grandes corais que eles fazem. Então, de ciclos em ciclos, para honrar, para agradecer pela honra da criação, pelo privilégio que os deuses orianos deram a eles, o que acontece? Eles se ajoelham, todos os planetas dentro da nebulosa, e tem reptilianos lá também. Existem reptilianos que são tão avançados, tão evoluídos, até diz que não, mas existem sim reptilianos a serviço de Caron, reptilianos que estão, por exemplo, trabalhando em planetas como Kolob. Axel é um reptiliano de dentro dessa região da nebulosa. O Axel é um que pertence dentro disso. Então, o que acontece? Lá dentro, eles se ajoelham em ciclos. Ciclo seria uma data anual. Para você entender, o tempo do universo não tem nada a ver com isso daqui. Então, tem uns ciclos temporais. Então, todos os Dracos se ajoelham, em todos os planetas regentes se ajoelham na mesma hora. Eles começam a louvar e a cantar dentro do linguajar draconiano. Eles começam, dracos, machos, fêmeas, começam a exaltar os Elohims. Eles exaltam os Elohims. Neste momento, os Elohims, todos os Elohims, se ajoelham e oferecem a honra como agradecimento e reconhecimento pela grande honra aos deuses orianos, que aceitam e recebem este agradecimento como uma forma de entender que esses seres da região privilegiada, eles entendem e compreendem a responsabilidade e o privilégio que eles possuem em suas mãos. Então os deuses recebem dos Elohims, que recebem de todos os outros, porque eles entendem que eles reconhecem o privilégio e são gratos pela honra da criação que eles possuem. Quando eles o fazem isso, o poder de reverberação dos seus corais, imagina multis planetas, e eu falo de planeta de escala que vocês não imaginam, deixa o Sol parecendo o quê? Pega o edifício Califa de Dubai, lá, o maior, pega ele e compara com um grãozinho, só um grão de areia da praia. É comparar os planetas mais ou menos comparados com o Sol.
naquela escala que eles mostram aí para vocês aí como é que funciona. Então todos os planetas, eles estão, né, agradecendo e gera uma vibração monstruosa. Colob, Caron e todos os outros planetas, o planeta para. Eles param suas atividades. Eles se curvam e começam a cantar ou externar o seu agradecimento pela honra da criação, de serem co-criadores no universo. E todos os planetas começam a cantar como se tivessem tudo sincronizado. E isso tem um poder de reverberação tão poderoso que os planetas fora da região nebulosa, eles chegam a escutar. Eles chegam a escutar o gigantesco coral, o gigantesco coral de draconianos que reverbera para fora da nebulosa, e os planetas dracos reptilianos chegam a ouvir. E acreditem, eles sentem tanto o poder e a vibração que eles chegam a ajoelhar também. É como se os deuses orianos de Orion, não é que não fazem questão, eles não se importam com a adoração da área externa, eles não se importam com a adoração dos planetas e seres da área externa. Por quê? Porque eles não são responsáveis por criação nenhuma. Eles não são responsáveis por criação, eles são apenas o fruto da criação, da expansão de Orion. Mas dentro da nebulosa, lá estão os responsáveis pela criação. E os deuses de Orion querem que os responsáveis da criação, eles reconheçam e entendam a importância, o poder, a honra que foi dada a eles. Eles querem que eles entendam que eles possuem uma honra, um privilégio que raríssimos no universo possuem. Lógico que outros possuem, muitos outros, mas isso é raro em comparação ao número gigantesco de planetas, constelações, galáxias e o número do universo. Então, os deuses orianos, eles fazem, sim, questão que os da área da nebulosa, que assim eu especifiquei, eles o adorem. Mas não é a questão de ser adorados, ai meu ego, eu sou Deus, não. É porque eles querem que eles tenham consciência da importância do trabalho que eles fazem. Agora, os da área externa, eles não têm obrigação, eles nem são co-criadores, eles são apenas o fruto da criação da nebulosa. O que é a nebulosa? Os planetas, os Elohims, os reis, rainhas que estão ali. Que depois só estão os deuses orianos. E aí o que acontece? A reverberação energética é tão forte da nebulosa, dos planetas, que o que? Ali de fora, eles ficam... Se eles fossem humanos, diríamos que os planetas dracos e reptilianos ficariam emocionados. Porque eles chegam a ajoelhar. Porque a vibração é tão estrondosa que eles mexem com a vibração desses dracos e reptilianos, que eles começam, de uma certa forma, a se dobrar os joelhos. Tamanha o poder que vem da zona da nebulosa, lá de dentro. E aí o que acontece? Eles começam a curvar-se perante a energia da vibração. Então vocês estão entendendo que o ritualismo dentro da nebulosa, que assim eu quis falar para vocês entenderem, é uma coisa mais sacra. É uma coisa mais orquestral. Mas não tem instrumento, não tem piano, flauta, violino, não. É apenas na voz. Ou na reverberação. Eu não disse que a palavra tem poder, a nossa voz emana poder, ela emana vibração? É assim. É através do canto de todos os dracos e reptilianos na área da nebulosa, ou naquela área mais sacerdotal. Os externos, eles simplesmente, eles sentem a energia. E eles
percebem que quando eles estão nos ciclos de rituais de adoração, não tem como. Os planetas externos, a nebulosa, eles sentem muita energia vindo de dentro da nebulosa. E olha que interessante. Quando os draconianos começam ajoelhados a olhar para cima e a um coral unânime fazer as suas, digamos, seriam suas preces em cânticos. Olha o efeito que acontece. Para quem que eles estão louvando ou cantando? Os cânticos. Para quem? Eles estão fazendo os cânticos para os Elohims, que entregam a honra e a glória desta homenagem, esse agradecimento aos deuses. Então, quando os dracos dos mundos regentes e reinos começam a cantar, externar, os planetas cristais dos Elohims começam a pulsar mais aceleradamente, como se eles tivessem megas explosões energéticas, porque eles emanam energia e é como se você estivesse dando uma sobrecarga na energia dos planetas cristais. Porque eles entregam tanta energia aos planetas cristais que os planetas cristais dos Elohims, que estão recebendo esta energia em forma de adoração, começa a acelerar a sua pulsação de frequência. Então existem aqueles megas estrondos passam a serem muito mais fortes e notáveis, porque a energia está reverberando de uma forma mais potencializada, mais intensa. Então eles explodem com mais força. Então são estrondos, explosões galácticas que reverberam nessa energia dos planetas cristais dos Elohims. Interessante isso. Então vocês puderam perceber que o que? Dentro da área externa nebulosa, tem-se o quê? O aspecto muito escuro, anoitecido, de céu avermelhado. E nas áreas externas à nebulosa, a maioria dos planetas não possuem esse aspecto. Então eu não sou um draconiano, sim. Você pode ser um draconiano, sim. Porque não é uma exigência. A área externa da nebulosa é algo e na área externa é outra. Então, o céu, digamos, o universo aberto, o cosmos aberto, a luminosidade escurecida, mas com características de céus diferentes, também são dracos e também são reptilianos. Para vocês entenderem como que funcionam as coisas. E isso aqui, ele é um pouco, que eu digo que Jeová, ele tenta copiar Orion. Ele tenta fazer da Terra tridimensional uma Orion. Então tudo aqui é uma Orion meio que minimizada, muito simplória. E aí o que acontece? É por isso que eu expliquei para vocês que existem aqueles procedimentos que vocês veem em muitas religiões. Por exemplo, as religiões de cunho de Messias, religiões de cunho adâmicas, religiões que têm o culto a Jeová, vocês vão perceber, olha que interessante, é um aprendizado para vocês. Como que eu vou identificar que a energia de Jeová ela é 100% está sendo trabalhada em adoração aqui para Jeová, aqui na Terra? Quando vocês verem religiões que têm somente corais. Tem coral, não tem bateria, guitarra, contrabaixo, teclado. Se vocês virem isso, eles estão trabalhando numa ordem elohínica. Eles estão trabalhando numa ordem draconiana de Jeová. Eles têm uma frequência muito forte. Agora, quando tem bateria, quando tem guitarra, contrabaixo, teclado, é uma mistureba. Não é uma ordem elohínica. É uma ordem draco-reptiliana. Draco-reptiliana. Então os dracos, existe uma energia draconiana e reptiliana ali, mas a draconiana é numa esfera muito pequena, mas ela ainda está ali. Mas quando os rituais são cultos de tambores, só tambores,
por exemplo, nas linhas africanas, como, por exemplo, candomblé, quimbanda, umbanda, isso são reptilianismo. Isso é primitivo ao extremo. Vocês não têm noção do primitivismo que é isso. A energia primitiva. E se você ainda está preso nessa energia, eu te dou um conselho. Tente mudar isso dentro de você, tá? Você pode gostar? Pode. Mas tem pessoas que estão tão ligadas somente a esse tipo de energia porque elas estão com a sua, digamos, a sua fagulha cósmica tão apagada, que eu vejo muitos draconianos encarnados que se comportam idênticos, únicos, exclusivamente como reptilianos, muito primitivos. Aonde? Nessas religiões. Como candomblé, quimbanda, umbanda. Eles estão muito fora da sua vibração original. Tem que cascar fora disso. Tem que cascar fora disso quanto antes, mais rápido possível. Aí por isso que você às vezes vai na igreja, tem um cara incorporado, e nem todas as incorporações são mentira, porque a minha família não podia pisar na igreja, incorporava minha avó, minha tia, minha outra tia, incorporava minha prima, e eu vou te falar pra vocês, o bicho era complicado. Minha família era só falar G. No ZU estava todo mundo incorporado. Via a tia minha levantar uma mesa de madeira que um homem não conseguia levantar. Tinha que ser uns 5, 6. Ela levantava com o braço e jogava para cima. E aí o que acontece? Vocês precisam, digamos, afinar a sua vibração e a sua energia. E aí o que acontece? Prestem atenção. Você pode gostar de tudo aqui. Você pode gostar... você pode gostar de todos os ritmos musicais, tudo, mas você não pode se ater somente a um. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu não gosto de corais, eu não gosto de coros. Olha, você pode ser de qualquer lugar do cosmos, mas se você for oriano, e se você for principalmente da área da nebulosa, meus amigos, pode meditar. Pode esforçar ao máximo. Você está muito fora do eixo da sua origem e da sua vibração original. Eu não gosto, acho horrível. Cara, você então... Ou você não é. Mas se você for dessa zona exclusiva da nebulosa, você está fora do eixo demais. Você está muito desconexo ou apagado da sua origem cósmica. Então é bom você, de uma certa forma, você rever isso. Eu não gosto mesmo. Então pode ser que você nem oriano é, pode ser que você nem draconiano é, às vezes você é um reptiliano. Um reptiliano, ele gosta de batuque, ele gosta de tambor. Todos os de origem reptilianos amam isso, só gosta disso. Agora, se você fala, não, eu gosto de tudo, eu sou eclético, gosto de corais, isso é uma questão até humana, tridimensional. Mas se você tem, por exemplo, asco a corais, pode ser que você não seja. Mas se por acaso você for um draconiano dessa região, meus amigos, vocês estão fora do eixo demais. É hora de meditar, é hora de buscar a conexão cósmica para achar essa fagulha que está faltando ou apagou de dentro de vocês. De dentro de vocês. Particularmente, eu gosto de tudo. Eu gosto de todos os ritmos musicais. Todos que vocês imaginam, de menos funk. Funk é aquilo lá indigesto. Mas eu gosto de tudo, amo música, eu amo a vibração da harmonia, do som, tudo vocês imaginarem. Mas, por exemplo, eu vou citar um negócio para vocês. Quando eu era criança pequena, minha mãe, ela não tinha nada de religião. Minha mãe, ela gostava do espiritismo, ela gostava do kardecismo, já falei isso para vocês. Minha mãe era uma católica espírita, mas nunca frequentava lugar nenhum, tá? Nunca. Raramente minha mãe ia, nossa, só ela pode até ter ido, eu nunca nem saber e conhecer, mas não tínhamos esse hábito. Quando eu era moleque, quando eu ouvia corais, isso eu falo criança, eu me emocionava com os corais. Eu me emocionava, aqueles corais me arremetiam a alguma energia que eu não conseguia entender. O porquê que quando tinha aqueles corais, e geralmente tinha muitos corais de natais, não é? Nas propagandas, naqueles filmes americanos que passavam na sessão da tarde,
tinha aqueles filmes que tinham os corais que cantavam os Christmas carols, que são os hinos natalinos. E aquilo ali mexia demais comigo e eu chegava a chorar. Quando eu entrei para o mormonismo, é uma religião extremamente eloínica. Para mim, quando eu vi os corais, aquilo ali foi uma coisa que encaixou perfeitamente dentro de mim. Porque eu sempre gostei de sacras, hinos sacras, corais, isso desde menino. E vou dizer, minha mãe só passou a gostar disso depois que eu comecei a ouvir tanto em casa. Eu ouvia tantos hinos sacras que minha mãe passou a gostar, mas meu pai, porque eles começaram a sentir as energias, e aquilo era uma coisa muito forte em energia. Porque minha mãe, galera, minha mãe era do sambão. Dona Márcia era do sambão mesmo, do sambão, do samba. E aí, de tanto ouvir corais, minha mãe passou a amar os corais. E minha mãe chegava a se emocionar ouvindo os corais, porque era uma coisa tão majestosa, e minha mãe, ela é reptiliana. Eu já falei isso para vocês, que ela era uma reptiliana. Então, eu fico muito analisando o padrão de vibração das pessoas, aonde elas estão, aonde elas encontram, aonde elas precisam chegar mais. Porque, na realidade, eu vejo muitos draconianos que estão fora do eixo. Fora do eixo totalmente da vibração dos draconianos. Porque antigamente o pessoal nem falava de draconianos. O reptiliano era o monstro que comia criancinha e era do mal. Então, por isso que o Chamados a Despertar ele veio para trazer essa nova vibração e esse novo encontro de vocês com o que realmente vocês são, para encontrar com alguém ou algo que está muito distante, apagado de dentro de você, e é a hora de reconexão consigo mesmo. Entenderam? Então, onde eu falo para vocês, né? Eu até coloquei no meu vídeo, no final desse vídeo no YouTube, vai ter um hino que eu achei, não é o Tabernáculo Mormon, eu não escuto mais Tabernáculo Mormon, eu até fiquei um pouco antipatizado da arrogância dos Mormons, né? E eu coloquei para vocês verem um coral, um hino, que a letra em si, eu vou até colocar na descrição do vídeo, vou colocar a letra do hino que eu coloquei, cantado por um coral indiano. Por um coral indiano. Que o Marcelo é muito fã de músicas clássicas, eruditas, músicas de corais. Isso eu tenho desde criança e adolescente. Marcelão não é só rock and roll e outros ritmos. Então eu sempre fui muito estudioso e muito afim de estar sentindo essas energias, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou colocar até a letra no YouTube e no final deste vídeo vai ter um clipezinho especial com um hino. E eu quero que você feche seus olhos no momento e sinta a energia dos corais e sinta a pulsação. Eu coloquei alguns efeitos de estrondos muito parecidos com o que, quando acontece, você ouve realmente em Órion, na área da nebulosa. Então, no momento final deste vídeo, tem uma edição especial. Fecha seus olhos. Tenta sentir a narrativa do vídeo que eu trouxe para vocês entenderem o que é a conexão com a glória do cosmos, porque Jeová ele tenta ser Deus aqui, e ele tenta copiar a glória que existe em Órion. Ele tenta imitar, Jeová um dia foi Deus em Órion, mas ele não é Deus, mas em lugar nenhum. Mas aqui ele tenta ser Deus de vocês que estão cegos e não conseguem se lembrar de onde são, o que são, pois se vocês o soubessem quem vocês são, de onde são, vocês não dariam glórias a Jeová, porque ele não é mais Deus. Ele tem a genética, o pedigree, ele tem as características de uma raça de deuses, mas ele perdeu a sua glória. Mas existem os deuses no universo, existem os deuses cósmicos, que não são de conhecimento desta humanidade, pois esses seres que se apresentam
tipo nas religiões de cunho africanas, esotéricas e tudo mais, não são deuses coisa nenhuma, são seres que estão aprisionando vocês aqui. Mas existem os verdadeiros deuses que se encontram no cosmos, e esses são os deuses como os deuses de Orion, que deram aos draconianos o poder de continuar a criação, a criar dentro do universo. Eu saudo a todos os meus irmãos orianos e também a todos os nossos amigos dos mais variados lugares e constelações e raças cósmicas. Este trabalho é um trabalho para que vocês possam se reencontrar ou conhecer um pouco mais do cosmos e do universo. Este mundo, ele é um mundo draconiano. A Terra é um planeta ou uma realidade configurada de Orion. Então eu peço a vocês que no final desse vídeo ouçam com muito carinho e tentem sentir a energia. Um grande abraço, meus grandiosos amigos cósmicos, meus amigos e guerreiros das estrelas, para que um dia possamos nós voltarmos de onde nós nunca deveríamos ter saído, pois estávamos cegos. O orgulho falou mais dentro de nós e nós abandonamos nosso lar. Um forte abraço, gratidão imensa. É um grande prazer ter a oportunidade de falar com todos vocês. Tchau, tchau.